da gravação. Então, vamos retornar à aula. Eu queria, a respeito da escrita, eu queria chamar a atenção para uma frase de uma famosa estudiosa da língua, Irandé Antunes. E ela diz assim, ó, quando a gente vai escrever, ela faz algumas perguntas que dá o que pensar. Ela diz assim, ó, que intenções, que objetivos visamos com as nossas propostas de escrever um texto? Temos clareza quanto ao que pretendemos com elas? Não seria bem mais eficaz buscar essa clareza e explicitar as intenções? Então, em outras palavras, pessoal, quando eu vou planejar a escrita de um texto, eu tenho que ter um objetivo. Qual é ele? É fazer um texto para assustar? É fazer um texto para deixar um ponto de interrogação? É um bilhete que eu vou deixar na geladeira para minha mãe? Ou é uma petição para o prefeito pedindo, por exemplo, melhorias na rua que eu moro? Então, você tem que ter um objetivo quando você for propor uma escrita. E se for dado esse objetivo para você, você deve seguir. Se o objetivo é escrever uma história de terror, eu não posso escrever uma piada. O texto que a gente vai ler agora demonstra bem o objetivo do autor, que, aliás, é um escritor famosíssimo, que a gente já viu alguns excertos dele, o Edgar Allan Poe. Então, eu vou dividir a minha tela com vocês e aí nós vamos fazer a leitura do texto Coração Delator. Só um minuto. Estão conseguindo visualizar? Dá para fazer a leitura do texto? Sim. Sim, professor. Beleza, então vou fazer a leitura. É verdade, nervoso, muito nervoso mesmo, eu estive e estou. Mas por que você vai dizer que estou louco? A doença exacerbou meus sentidos, não os destruiu, não os embotou. Mais que os outros, estava aguçado o sentido da audição. Ouvi todas as coisas no céu e na terra. Ouvi muitas coisas no inferno. Como então posso estar louco? Preste atenção e observe com que sanidade, com que calma posso lhe contar toda a história. É impossível saber como a ideia penetrou pela primeira vez no meu cérebro, mas, uma vez concebida, ela me atormentou dia e noite. Objetivo não havia, paixão não havia. Eu gostava do velho, ele nunca me fez mal, ele nunca me insultou. Seu ouro eu não desejava. Acho que era seu olho. Era isso. Um de seus olhos pareceu de um abutre, um olho azul claro coberto por um véu. Sempre que caía sobre mim, o meu sangue gelava. E então, pouco a pouco, bem devagar, tomei a decisão de tirar a vida do velho. E com isso, me livrar do olho, para sempre. Agora, esse é o ponto. O senhor acha que sou louco? Homens loucos de nada sabem. Mas deveria ter me visto. Deveria ter visto com que sensatez eu agi, com que precaução, com que prudência, com que dissimulação pus mãos à obra. Nunca fui tão gentil com o velho como durante toda a semana antes de matá-lo. E todas as noites, por volta de meia-noite, eu girava o trinco da sua porta e a abria. Com tanta delicadeza. E então, quando tinha conseguido uma abertura suficiente para a minha cabeça,
punha lá dentro uma lanterna furta-fogo bem fechada. Fechada para que nenhuma luz brilhasse. Então eu passava a cabeça. Ah, o senhor teria rido se visse com que habilidade eu a passava. Eu a movia devagar, muito, muito devagar, para não perturbar o sono do velho. Levava 1 hora para passar a cabeça toda pela abertura, o mais à frente possível para que pudesse vê-lo deitado em sua cama. Ah! Teria um louco sido assim tão esperto? Então, quando minha cabeça estava bem dentro do quarto, eu abri a lanterna com cuidado. Ah, com tanto cuidado, porque a dobradiça rangia e eu abria só o suficiente para que um raiozinho fino de luz caísse sobre o olho do abutre. E fiz isso por 7 longas noites, todas as noites, à meia-noite em ponto. Mas eu sempre encontrava o olho fechado. Então era impossível fazer o trabalho, porque não era o velho que me esperava, e sim seu olho maligno. E todas as manhãs, quando o dia raiava, eu entrava corajosamente no quarto e falava com ele cheio de coragem, chamando-o pelo nome em tom cordial e perguntando como tinha passado a noite. Então, o Senhor vê que ele teria que ter sido, na verdade, um velho muito astuto para suspeitar que todas as noites, à meia-noite em ponto, eu o observava enquanto dormia. Na 8ª noite, eu tomei um cuidado ainda maior ao abrir a porta. O ponteiro de minutos de um relógio se move mais depressa do que então a minha mão. Nunca antes daquela noite eu senti a extensão de meus próprios poderes, de minha sagacidade. Eu mal conseguia conter meu sentimento de triunfo. Pensar que lá estava eu, abrindo pouco a pouco a porta, e ele sequer suspeitava dos meus atos ou pensamentos secretos. Cheguei a rir com essa ideia, e ele talvez tenha ouvido, porque de repente se mexeu na cama como num sobressalto. Agora o senhor pode pensar que eu recuei, mas não! Seu quarto estava preto como breu, com aquela escuridão espessa, porque as venezianas estavam bem fechadas, de medo de ladrões. E então eu soube que ele não poderia ver a porta sendo aberta, e continuei a empurrá-la mais e mais. Minha cabeça estava dentro, e eu quase abrindo a lanterna, quando meu polegar deslizou sobre a lingueta de metal e o velho deu um pulo na cama, gritando: "Quem está aí?" Fiquei imóvel, em um silêncio. Por 1 hora inteira não movi um músculo. E durante esse tempo não o ouvi se deitar. Ele continuava sentado na cama, ouvindo bem, como eu havia feito noite após noite, prestando atenção aos relógios fúnebres na parede. Nesse instante, ouvi um leve gemido, e eu soube que era o gemido do terror mortal. Não era um gemido de dor ou de tristeza, não. Era o som fraco e abafado que sobe do fundo da alma quando sobrecarregada de terror. Eu conhecia bem aquele som. Muitas noites, à meia-noite em ponto, ele brotara do meu próprio peito, aprofundando com seu eco pavoroso os terrores que me perturbavam. Digo que os conhecia bem. Eu sabia o que sentia o velho e me apiedava dele, embora risse por dentro. Eu sabia que ele estivera desperto desde o primeiro barulhinho, quando se virara na cama. Seus medos foram desde então crescendo dentro dele. Ele estivera tentando fazer de conta que eram infundados, mas não conseguira. Dissera consigo mesmo: "Isso não passa do vento da chaminé. É apenas um camundongo andando pelo chão. Ou é só um grilo cocrilando um pouco. É,
ele estivera tentando confortar-se com tais suposições, mas descobrira ser tudo em vão, porque a morte, ao se aproximar, o atacara de frente, com sua sombra negra e com ela envolver a vítima. E a fúnebre influência da despercebida sombra fizera com que sentisse, ainda que não visse ou ouvisse, sentisse a presença da minha cabeça dentro do quarto. Quando já havia esperado por muito tempo e com muita paciência, sem ouvi-lo se deitar, decidi abrir uma fenda muito, muito pequena na lanterna. Então eu a abri. O senhor não pôde imaginar com que gestos furtivos, tão furtivos, até que afinal um único raio pálido, como o fio da aranha, brotou da fenda e caiu sobre o olho do abutre. Ele estava aberto, muito, muito aberto, e fui ficando furioso enquanto fitava. Eu o vi com perfeita clareza, todo de um azul fosco e coberto por um véu medonho que enregelou até a medula dos meus ossos. Mas era tudo o que eu podia ver do rosto ou do corpo do velho, pois dirigira o raio, como por instinto, exatamente para o ponto maldito. E agora, eu não lhe disse que aquilo que o senhor tomou por loucura não passava de hiperagudeza dos sentidos? Agora, repito, chegou a meus ouvidos um ruído baixo, surdo e rápido, algo como faz um relógio quando envolto em algodão. Eu também conhecia bem aquele som. Eram as batidas do coração do velho. Aquilo aumentou a minha fúria, como o bater do tambor instiga a coragem do soldado. Mas mesmo então eu me contive e continuei imóvel, quase não respirava. Segurava imóvel a lanterna, tentei o máximo possível manter o raio sobre o olho. Enquanto isso, aumentava o diabólico tamborilar do coração. Ficava a cada instante mais e mais rápido, mais e mais alto. O terror do velho deve ter sido extremo. Ficava mais alto. Estou dizendo mais alto a cada instante. Está me entendendo? Eu lhe disse que estou nervoso. Estou mesmo. E agora, altas horas da noite, em meio ao silêncio pavoroso dessa casa velha, um ruído tão estranho quanto esse me levou ao terror incontrolável. Ainda assim, por mais alguns minutos me contive e continuei imóvel. E agora uma nova ansiedade tomava conta de mim. O som seria ouvido por um vizinho. Chegara a hora do velho. Com um berro, abri por completa a lanterna e saltei para dentro do quarto. Ele deu um grito agudo, um só. Num instante, arrastei-o para o chão e derrubei sobre ele a cama pesada. Então sorri contente ao ver meu ato tão adiantado. Mas por muitos minutos o coração bateu com um som amortecido. Aquilo, entretanto, não me exasperou. Não seria ouvido através da parede? Por fim cessou. O velho estava morto. Afastei a cama e examinei o cadáver. Estava morto, bem morto. Pus a mão sobre seu coração e a mantive ali por muitos minutos. Não havia pulsação, ele estava bem morto. Seu óleo não me perturbaria mais. Se ainda me acha louco, não mais pensará assim quando eu descrever as sensatas preocupações que tomei para ocultar o corpo. A noite avançava e trabalhei depressa, mas em silêncio. Antes de tudo, desmembrei o cadáver, separei a cabeça, os braços e as pernas. Arranquei 3 tábuas do assoalho do quarto e depositei tudo entre as vigas. Pessoal, não vou continuar não, que é muito grande e, na realidade, quem não leu deveria ter lido. Então, é questão de a gente... Desculpe quem não merece, né? Mas é questão de a gente ter um pouquinho de disciplina e fazer as atividades. Então, quem quiser terminar, depois pode terminar a leitura, né? Quero para fazer já durante a semana. Bom, agora a gente vai fazer a
a tertúlia, e aí funciona da seguinte maneira. A pessoa se inscreve no turno de palavras para falar. A primeira pessoa fala, e aí ela escolhe um parágrafo, talvez um parágrafo do texto, como eu mandei no grupo. Ela lê e explica o que ela entendeu. A primeira pessoa faz isso. Depois eu abro a oportunidade para alunos comentarem, veja, comentarem o que ela disse, o que entenderam no comentário dela. Não outra coisa. E depois a gente abre para uma segunda, terceira e assim por diante para ela comentar o parágrafo e depois outros comentam em cima do que ela disse, sucessivamente. Entendido, pessoal, ou não? Sim. Beleza. Então, vamos começar aí fazendo as inscrições. Quem vai ser a primeira pessoa a falar sobre o texto? Sobre um parágrafo, né, que leu, gostou e queria dizer o que entendeu. Gente, lembrando, não tem certo ou errado, então não precisa ter vergonha, tá? Alguém gostaria? Lembrando que a tertúlia ela só funciona se vocês comentarem, né? Do contrário, não dá para acontecer. E aí eu fiz a leitura para ajudar um pouco, né? Porque aí, de qualquer maneira, vocês não estão perdidos, sem saber do que o texto trata. Então, a leitura foi feita, né? Aliás, uma leitura bem extensa. Estou até com sede aqui, vou beber água. E aí eu posso até colocar aqui na tela se quiser, mas a gente tem que se expressar. Alguém gostaria de se expressar? Eu precisava pelo menos saber, né? Senão a gente faz de uma outra forma, não sei. Aí a gente vai pensando, mas nada, turma. Vocês não entenderam, não tiveram nenhuma compreensão pessoal do texto? Porque, assim, é o que você entendeu, né? Aí você lê um parágrafo. Vocês nunca fizeram tertúlia? Vocês já fizeram tertúlia? Turma, alguém aí? Alguém está aí na... É. Eu Alguém está aí estou. ou foi tomar água, foi Eu quero passear? falar. Oi? Eu quero falar, foi uma coisa que eu achei, assim, Peraí, Mari, é legal. peraí. Vamos se inscrever? Então você quer falar isso, Mari? Não é Tá. muita coisa, assim, mas... Não precisa ser muita coisa. Você escolhe o parágrafo, você lê o parágrafo e explica o que você quer explicar, do que você sentiu, entendeu, gostou, não gostou, entendeu? É assim que funciona. A gente não vai julgar. É Então, assim. pera só um minutinho, Mari, eu tenho que fazer a inscrição. A Mari é a primeira a falar. A segunda a falar, ou segundo, quem gostaria? Por enquanto, ninguém. Então, vamos iniciar com a Mari. Pode começar, Mari. Você quer escolher um parágrafo, quer dizer onde você tirou o parágrafo que você quer falar? Foi bem no comecinho, professor, onde ele dizia Deixa eu que colocar a aqui, audição... então. Tá. Só um minutinho.
Você já pode indicar, Mari, qual é a parte que você quer ler e expressar os teus sentimentos, o teu comentário. É aqui? Aqui ele diz que a audição dele, ele ouvia muita coisa, Onde né? está isso, Mari? Aqui, ó. Mas que os outros estavam aguçados, sentia audição, ouvia Peraí. todas. É no Tá um primeiro pouquinho aí. parágrafo? Hã? É no primeiro parágrafo? Aqui, ó, no ponto final. No primeiro parágrafo, sim. Tá, peraí. Só um minutinho. Lá em cima. Aí, no, mais que os outros. Mais que os outros, estava aguçado o sentido da audição. Ok, pode falar, Mari. Sim, não é muita coisa, mas eu achei legal porque no final fez sentido. Ele disse aqui, né, nesse parágrafo, que a audição dele estava bem aguçada. Quando ele sentiu toda a culpa no final, ele disse que ouviu um barulho e se entregou, se eu não me engano. Aí fez sentido para você isso aqui. Também eu também queria falar Só um sobre essa parte minutinho, aí. Natan. Não é assim, a gente se escreve. É assim, não pode, gente. Ah, ninguém quer falar nada e de repente começa a pipocar. Então funciona assim, ó, deixa eu explicar. A Mari falou, a gente vai refletir, aí tem que falar sobre o que ela falou. Primeira coisa, tá bom? Então vamos só manter a linha, a organização, senão a coisa sai do controle. Mari, então você achou que fez sentido. Sim, professor, eu achei que fez sentido o fato dele falar que a audição dele está aguçada, né? E ele ouviu muita coisa e no final ele começou a ouvir aquele barulho. Ah, entendi. Ok, Mari, obrigado. Interessante que você colocou. Em cima do que a Mari disse, alguém gostaria de fazer um comentário de algo interessante no comentário dela, tá bom? Sem comentários do que ela disse? Pra mim tá sem comentário. Mas você não ia falar, Natan? Não, eu esqueci que eu falei. Tá. Ok. Então, obrigado, Mari. Vamos agora, então, uma segunda pessoa que pode comentar um trecho, uma frase do conto que gostou, o que sentiu, se gostou ou não, qual foi a compreensão que teve, quem gostaria de ser o segundo aí? Ninguém? Vamos então finalizar aqui? Gente, mas foi só uma pessoa que comentou, é um conto tão legal. Tá bom, vai, eu vou comentar uma parte que eu achei meio interessante. Certo. Antes Natan, disso, então. tem uma parte ali que tá escrito assim, ó, eu gostava do velho, ele nunca me fez mal, ele nunca me insultou, o seu ouro não, eu não desejava. Acho que era seu olho, mano. Eu acho que essa parte, professor, tipo, meio interessante por causa que, tipo, ele tinha, sabe, uma certa amizade com esse velhinho. Aí, esse tal de olho aí começou a provocar uma certa agonia, sabe, nele. Aí ele ficou com essa vontade de terminar isso e acabou matando ele. Uhum. Interessante, Natan. Isso mesmo. Obrigado pelo seu Nada. comentário. Alguém gostaria de falar algo em cima do comentário do Natan? Não. André abriu só para falar não. Essa é boa. Beleza, não. Segundo o André, não. Ninguém quer falar nada. Tá certo. Uma terceira pessoa gostaria de comentar sobre uma parte do texto que gostou ou não gostou, o que sentiu, impressão que teve?
Eu gostei, professor. Certo, Isa, mas você poderia ser mais específica do que você gostou? Eu acho que não devia ter chegado a esse ponto dele matar o velhinho. Coitado do velhinho. Entendi. E por que que você acha que chegou Professor, nesse ponto? eu quero fazer uma observação, porém não é sobre o que a Isa disse. Certo, tudo bem. Deixa eu só então finalizar com a Isa. Isa, por que que você acha que chegou a esse ponto? Por causa do olho do velho, que tava incomodando ele. Ah, o olho do velho estava incomodando ele. E você acha que isso é um pretexto para matar alguém? Eu acho que não, né? Mas ele Uhum. matou Pois é. só por causa do olho dele. Hum. E você acha que existe alguma justificativa para matar alguém? Assim, no caso dele, não. Eu acho que ele não deveria ter matado o velho só por causa do olho. E se fosse outras coisas, aí ele podia? Não, também não, porque chegar ao ponto de matar uma pessoa, né? Entendi. Obrigado, Agora Isa. eu quero comentar sobre o que a Isa disse. Sim, pode falar. Assim, né, professor, tem casos que a gente, né, defesa, eu não lembro como fala, autodefesa, não. Que Autodefesa. a gente pode se defender, mas a gente acha que a gente não deve chegar ao ponto de matar. Mas a gente pode sim defender. Uhum. Bom, obrigado, Mari, pelo seu comentário. Mais alguém queria, em cima disso, fazer um comentário? Professor, eu também acho que, assim, no caso, no que a Mari falou, eu acho que para se defender, a gente deve matar uma pessoa. Tipo assim, um estrupador. Ele estrupou você, mas ele pode estrupar outras pessoas. Aí eu acho que nesse caso, sim. Você vai Entendi. ser preso, mas você matou uma pessoa que não devia fazer aquilo. Entendeu? Entendi o que você quis dizer. Obrigado pelo comentário. Eu queria Bom, falar mais uma alguma coisa. coisa a dizer a respeito É, desse tema aí que foi abordado pelas meninas? eu queria falar na resposta da Isabela, sabe? Pode falar. Natan? Peraí, professor, sem querer, minha avó me ligou aqui. Mas, tipo, o que eu queria falar é que tem gente que, sabe, tem os seus direitos, sabe, de se defender, claro. Não tô falando que ninguém pode se defender de sabe, uma pessoa que quer fazer um assassinato, alguma coisa do tipo. Mas, tipo, tem situações que, tipo, pode levar ou prejudicar a pessoa, sabe? Matar uma pessoa que tá querendo fazer uma coisa que ela não quer. Pode ser por mal intenção, pode ser, tipo, mal intenção ruim, entendeu? Mas, tipo, tem sempre uma pessoa que quer fazer uma coisa ou não quer, sabe? Tem, tipo, uma pessoa que é sempre do bem, sabe? Que faz as coisas direito, nunca fez nenhum mal. Aí, tipo, chega um dia que ela quer fazer uma coisa, tipo, matar uma pessoa, sabe? Ela não quer fazer isso, sabe? De um jeito mal para prejudicar ela, para depois ela começar a sofrer. Não, ela quer fazer por causa que do nada veio na cabeça dela. Isso eu acho errado, sabe? Eu Entendi, queria falar. Natan. Obrigado. É, Nada. a conversa tomou um rumo aí grande, né? Virou um pouco polêmico. Tá Oxe, demais. certo. Alguém mais gostaria de fazer um comentário em cima disso? O que está sendo falado? Professor, Hã? posso fazer a minha observação? Ainda referente a esse assunto, Mari? Não. Ah, tá. Aí seria outra observação do Outro texto, né? assunto.
Sim. Ah, tá bom. Então pode falar outra parte do texto aí que você achou interessante. Assim, é uma observação sobre o texto, não é uma parte exatamente. Nós, um pouquinho antes, né, estávamos estudando o narrador personagem. E essa história é o personagem, é o narrador personagem, é uma Muito bem observação. observado. Muito bem observado. Outro aspecto que eu queria chamar a atenção para vocês, quando eu falei para vocês que quando a gente escreve, a gente tem que ter um objetivo, uma intenção, e deixar clara. Se você perceber nessa escrita, o Allan Poe foi muito feliz, porque ele escolhe para quem ele vai escrever. E quem é? É você, é eu, é o leitor. Qualquer pessoa que lê o texto, ela sente como se ele estivesse falando com ela. Olha quando ele diz aqui, ó, muito nervoso mesmo. Eu estive e estou. Mas por que você, Edgar, Mari, Isa, Natan, Rickson, André, vai dizer que eu estou louco? Percebeu a intenção dele? A quem ele quer se dirigir? Ao leitor. Então ele escreve de acordo com o leitor dele. Já me chamou a atenção. Para mim, é comigo que ele está falando. Então é isso. Na hora de escrever, é muito importante ter essa intenção comunicativa, estabelecer um objetivo na intenção de escrever um texto. Então, não se escreve para ninguém. Jamais. Quando a gente escreve para ninguém, a gente não tem preocupação nenhuma com o que vai escrever, de qualquer maneira mesmo. Ninguém vai ler. Agora, quando eu sei quem vai ler, eu tenho certeza que quando você deixa um bilhetinho, um recadinho para sua mãe, você não escreve de qualquer maneira, porque você tem uma intenção comunicativa. Você quer que a pessoa entenda o que você vai escrever. Nas próximas atividades que vocês tiverem, produções de textos, pensem nisso, que alguém vai ler o que vocês estão escrevendo. Não simplesmente, eu vou usar aqui o Canva, vou montar, vou colocar várias figuras e, tá bom, mandei. Mas será que o leitor de vocês, que pode ser qualquer um, entende o que vocês querem dizer? Se coloque na pele dele. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Bom, algumas observações. Nós precisamos melhorar um pouquinho a tertúlia, entender melhor como funciona. Então, um ponto é, ao receber a leitura, ler. Primeira coisa. Ler e já destacar previamente algumas coisas que eu gostaria de dizer. E depois, tirar a timidez de lado, porque afinal, nós não estamos aqui na tertúlia para julgar, para ouvir. E ter o ponto de vista de vocês sobre o que vocês sentiram sobre a leitura. E aí depois é só trabalhar em cima. Mas participação, turma. Temos que participar. Alguma dúvida? Pra mim, nenhuma, não. Não, professor. Por enquanto, não. Perguntas? Também não. Não. O texto é bom ou o texto é ruim que vocês leram? Eu O texto gostei é do bom. Nossa, o texto é uma maravilha. Melhor texto que eu já vi, mano. Então, por que não vamos Também não falar é pra dele? tanto, né, Natan? É por causa... eu gostei demais. Nossa, mano. Fez uma coisa boa, tá ligado? Uma sensação boa. Isso. Então tem que falar, né? Tem que falar tem que expressar o que está sentindo, mesmo que seja uma sensação boa. Se a pessoa teve uma sensação boa, né? É um direito dela. Ou eu gostei muito da maneira, né? Como ele conseguiu me cativar.
O texto cativa você? Prendeu a tua atenção, como de repente uma série da Netflix prenderia? Sim. Aprendeu. Então a boa leitura faz isso, né? Ela tem essa capacidade. É uma boa produção textual, ela prende o leitor. Olha que coisa fantástica. E esse é apenas um dos contos do Edgar Allan Poe. Por isso que ele é um autor, um escritor renomadíssimo, né? Que faz, sei lá, 200 anos que ele escreveu esses contos e a gente ainda está discutindo sobre eles, porque ele realmente tinha perícia para o uso de palavras, mas assim, ele usava as palavras de uma maneira amarrada, né? Porque só a palavra solta não adianta, tem que estar uma boa trama textual para que as pessoas possam entender e valorizar. E é isso que a gente quer trabalhar um pouquinho, como a gente pode melhorar a nossa escrita, a nossa oralidade também, porque isso são habilidades que, seja o que for que vocês venham a fazer, a ocupação que vocês venham a ter no futuro, vai ser muito relevante e prática no dia a dia, tá bom?